Estamos ao vivo, agora sim, como diz aqui em Portugal, em direto. Seja muito bem-vindo ao 6h22. Você que está chegando aí do 459, seja bem-vindo. Você que está assistindo gravado, eu te pergunto, por que você não está ao vivo todos os dias, 6h22? Você é meu convidado, nosso convidado, na verdade, já está ao vivo 6h22, todos os dias para fazer a leitura do livro de Provérbios. Ei, chega aí, experimenta um dia assistir ao vivo, tá bom? Passa alguns minutinhos pra frente, só vou receber a galera que tá chegando ao vivo lá e te convidar, deixa eu aproveitar e te convidar. A partir do dia 1º vai rolar o MDS, que é Maratona da Sabedoria. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no livro de Provérbios. A gente tá lendo, apesar de alguns que nunca leram, a gente vai aprofundar um pouquinho nos temas e vai ser muito massa, tá bom? Você que está chegando ao vivo aí, seja muito bem-vindo. Fala aí de onde que você está vindo. Já sabe, né? Dá aquele bom dia repleto de asas, assim. Bom dia! Figurinha, emoji. Vai colocando aí. Vai colocando aí no seu bom dia. Já separou água? Café? Chá? Caderno? Caneta? Coloca aí. Quem tava no 459 hoje tomou uma paulada lá, né? Foi brabo. Cada dia é um problema. Vamos lá então. Livro de Provérbios. Hoje é dia 27. A gente vai ler Provérbios 27. Todos os dias nós estamos lendo. Dia 1º, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. Dia 10, Provérbios 10. Dia 20, Provérbios 20. Dia 30, Provérbios 30 e assim por diante. Ah? Deixa eu só pedir pra você aí que tá. Tem uma galera de Portugal aí. Quem é da Europa? Coloca aí a bandeirinha da Europa. Uau. Olha a mensagem do... Eu sou o John Lennon. Tiago, eu fiz no íntimo boot com meu Senhor, Salvador e amigo. Me veio uma voz. Uma voz. Solte as armas das mãos. Poderoso isso aí. Você que não participa do 459, vou te falar. Acorda mais cedo. Vai lá, participa do 459. Tá sendo bombástico lá, nos nossos encontros. Bombástico, bombástico. Você que é da Europa aí, acho que na parte da próxima semana a gente vai fazer um 459 Europa. Raiz, assim, se acordar. Não ficar no fuso, acordar às 4h59 da manhã para colocar pressão no sol. A gente vai colocar pressão no sol. Tá bom? Vocês estão aí? Bom, semana que vem a gente vai estar junto, né? O Marcelo vem pra cá, pra Europa, a gente vai rodar algumas palestras, eventos, método IP, vai ser massa, a gente já vai se reunir. Ó, deixa eu só pedir um negócio pra gente começar a leitura. Compartilha aí com 3 pessoas, eu vou mandar aqui pra galera. Compartilha aí. Pronto, mandei aqui. Bora para nossa leitura então, capítulo 27 de Provérbios. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Lembre o seguinte, basta cada dia o seu mal. A única certeza que eu tenho todos os dias que eu acordo é que o mundo jaz no maligno e basta o mal daquele dia. Quando a gente fala que é mal, não é somente ser alguém pessimista. Presta atenção no que eu vou te falar. Não é que eu estou declarando que você vai passar um dia mal. E mal não é aquilo que lhe acontece. Presta atenção no que eu vou te falar e revelar já nesses primeiros minutos. Mal não é aquilo que lhe acontece. Mas é como que você olha para aquilo que lhe acontece. Por exemplo, algumas pessoas vivem depressivas. Elas só vivem depressivas por um simples motivo. Qual que é o motivo? Motivo que sentem falta daquilo que elas ainda não têm. Presta atenção. Quando você sente falta daquilo que você não tem, você vive em baixa. O dia mal.
Eu sonho ter tal carro. E como que é um sonho que vai acontecer lá na frente, você sente saudade dele hoje e fala, eu não tenho tal carro. Não é aquilo que está acontecendo, mas é como que você encara aquilo que lhe acontece. A única coisa que eu sei é que todo dia cabe o seu mal é porque as minhas emoções tendem a oscilar no dia de hoje. Alguém vai me frustrar, chatear, cortar o trânsito, sei lá o que vai acontecer, alguma coisa vai fazer que a minha emoção flutue. Por que isso? Porque eu vivo no mundo real, no mundo onde tem várias pessoas. Só se você se isolar dentro de casa, e eu acredito que até se você se isolasse dentro de casa, a sua emoção ia flutuar, porque nem você ia se suportar. Mas como eu estou no mundo real, no mundo ativo, no mundo onde existem outras pessoas, vai acontecer alguma coisa. Mas o negócio é, a paz que excede todo o entendimento é entender que aquilo que está acontecendo simplesmente está acontecendo e vai passar e não dura para sempre. O problema é que as pessoas pegam esses pensamentos e agarram como se fossem elas. Você não é os seus pensamentos, você não é a circunstância, você é muito menos a fase que você vive hoje. Nós estamos falando sobre sabedoria, sobre entendimento e você saber que todos os dias cabe o seu mal. Não é que vai lhe acontecer algo mal de negativo. Mas se você não cuidar das suas emoções, da forma que você enxerga o mundo, presta atenção, da forma que você enxerga o mundo, aí sim você vai ter um grande problema. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Ei, só viva todos os dias como se fosse o último dia. E vive ele de uma forma muito doida. Versículo 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Você não precisa falar de você. Só o tolo que fala de si mesmo. Aquele que é sábio não fala sobre si. Ele deixa que outras pessoas falem sobre ele. A gente não fez o check do coraçãozinho, do foguinho? Clica aqui embaixo no coraçãozinho. Só clica aí só para ver se está explodindo aqui. Qual que é o combinado? Você que faz parte do 622. Explodiu o teu cérebro aí? Você pega o coraçãozinho aqui e vai apertando. Por quê? Eu vejo subindo o coraçãozinho, aí eu falo o seguinte, vou colocar mais pressão. Se não tem o coraçãozinho, aí eu recuo, falo o seguinte, não tá fazendo sentido pra galera. E aí eu continuo. Mas se é pra mergulhar cada vez mais profundo, é só indo apertando. Apertou, pô, coraçãozinho, foguinho, 100zinho. Aí a gente começa a aprofundar cada vez mais. Versículo 3 do capítulo 27. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato, lá vai o insensato incomodar de novo, é mais pesada do que as duas juntas. Ontem nós falamos muito sobre insensato, né? Olha só. Como um ramo de espinhos na mão do bêbado, assim é um provérbio na boca do insensato. Como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Cadê aquela que a gente leu ontem? Aqui, ó. Cadê? Ontem a gente estava lendo. Como um cão que volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. O insensato só quer viver na insensatez. Alguém perguntou, como que trata a insensatez? Equilíbrio e bom senso. Ligar o sensor. Regular o sensor. É você fazer um overview da sua vida e começar a analisar ela e falar o seguinte, eu não sou tão bom o suficiente. E aí você começa a buscar fruto do Espírito que vai trazer bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E aí com essas coisas você começa a entender o verdadeiro amor. Que não se inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses. É alguém com compaixão, é alguém que realmente ama, é alguém que é leal, alguém que é sincero. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tipo assim, o inimigo nunca tá nem aí com o seu crescimento. Ele não vai querer te levantar. O tolo só vive na sua tolice, ele não aceita ser repreendido e nem aconselhado, porque ele vive na sua própria tolice. Já o sábio se permite realmente ser. Só que o que acontece?
O tolo e o inimigo, ele multiplica os beijos porque ele sempre vai falar, não, tá tudo certo, presta atenção, amigo não é aquele que seca suas lágrimas. Amigo é aquele que te faz chorar. Esse é um verdadeiro amigo. Que ele fala, ei, seguinte, vem cá. Eu acho que você tá desregulado o sensor. Esse é o amigo. Fala, ei, vem cá. Vamos regular esse sensor? Esse é o verdadeiro amigo. O inimigo, ele fala, não, tá tudo aí. O inimigo é só para o dia de rolê. Ele só quer fazer a curtição. Se tá bem, ele curte. Se não tá bem, ele segue a vida dele. Quem está satisfeito despreza o mal. Talvez você está chegando agora e não sabe do que se trata esse pedaço do livro de Provérbios. Provérbios ele é dividido em 3 partes. Eu sempre falo isso, mas para você que está chegando agora, vai entender o que a gente está lendo para você interiorizar isso. Quais são as 3 partes? Primeira parte é a busca pela sabedoria. A busca pela sabedoria. Alguém falou que me viu no evento em Lisboa do Paulo Vieira. É só passar e dar um abraço. Falar, ei, tamo junto aí, 6h22 aqui. A gente vai se ver em muitos eventos por aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios é a busca pela sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24 são os ditados sábios, quer dizer, os drivers para você instalar na sua vida. Do capítulo 25 ao 31, que é o que a gente está lendo agora, são os comportamentos dos nobres, dos sábios e dos nobres. Então tudo que está falando são drivers para você se comportar a partir de hoje. Então já vai gravando aí os drivers para você começar a se comportar como nobre. Quem fere por amor mostra lealdade, mas inimigo multiplica seus beijos. Versículo 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não, presta atenção, você que é meu amigo, nós que caminhamos juntos aqui, presta atenção nisso. Se você grifaria aí esse texto. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone seu amigo, nem um amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. É alguém que você tem relacionamento. Quando você começa a ter relacionamento com as pessoas, ela vale muito mais do que um parentesco que está distante. E não é porque uma coisa é melhor que a outra. É porque tem uma intimidade, um relacionamento. Alguém falou para dividir. Anota isso daí. Quem puder escrever no chat, escreve no chat. Ó. Capítulo 1 ao capítulo 9 são o convite à sabedoria. Capítulo 1 ao capítulo 9, o conselho à sabedoria. Convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24 são os ditados dos sábios. Quem puder escrever aí, ditados dos sábios. Do capítulo 24 ao 31 são os comportamentos dos nobres e dos sábios. Isso. A galera vai escrevendo aí para ajudar todo mundo a anotar. Vem cá, vamos continuar lendo aqui. Não abandone seu amigo nem o amigo de seu pai quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Quem que é o prudente? Prudente é o sábio. Lembra que a sabedoria, ela vive com a prudência? Quer dizer, ela tem um relacionamento. Logo, se você busca a prudência, você tem a sabedoria. O prudente percebe o perigo. Quem que é o prudente? É aquele que está sempre analisando. Quando você começa a analisar a situação, antes de tomar uma decisão, não se emociona. O prudente é aquele que não é emocionado. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ele de penhor
de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Presta atenção. Numa casa de alguém que é briguento. É como uma casa com goteira, ou um telhado gotejante. A bênção dada aos gritos cedo pela manhã de alguém que é briguento, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Você consegue segurar o óleo na mão? Você consegue segurar o vento? É exatamente isso para você que é uma mulher briguenta. Você que é um homem briguento. Você que a sua fala, ao invés de gerar bênção, está gerando maldição. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Eu não sei se você consegue entender realmente tudo aquilo que a gente fala no livro de Provérbios, lê e estuda. Eu não sei se para você está fazendo sentido isso. Mas quando você começar a interiorizar isso e viver de uma forma diferente, qual que é o grande problema do ser humano hoje? Viver baseado naquilo que enxerga. Escreve aí. Problema dos seres humanos é viver baseado naquilo que enxerga. As pessoas querem viver baseado naquilo que enxergam. Qual que é o grande problema de você fazer isso? Você enxerga só uma reação e uma percepção sua para o mundo. Quando você começar a usar uns olhos que são olhos espirituais, quer dizer, olhos movidos pela fé, e a fé é uma imaginação, então você começar a olhar baseado naquilo que você imagina, você começa a viver uma nova realidade de vida. Lembra que eu comecei a falar sobre Provérbios que basta cada dia o seu mal? Existe um livro e é a fundação ou o fundamento para o nosso movimento. Você que chegou depois e não sabe o que significa 6:22, não é somente um horário. Não é que a gente começa às 6:22 da manhã. Esse movimento começou lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Sempre tem um putz, porque as pessoas acham que é só, é um horário. Vamos fazer 6:22 da manhã para ser contra-intuitivo. Não. Amigo, presta atenção, não é sobre isso. Por acaso calhou nisso. Mas olha aqui o que falam. Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6, versículo 22 diz o seguinte: os olhos são a candeia. O que é uma candeia? É a luminária do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Presta atenção, você quer viver de forma diferente? Você quer olhar para sua casa de forma diferente? Você quer olhar para os seus filhos de forma diferente? Você quer olhar para os seus negócios de forma diferente? Você quer aproveitar as oportunidades de forma diferente? Mude a forma que você enxerga o mundo. Quando você começar a olhar de forma diferente o mundo, começar a ter uma percepção diferente, entender o seguinte, que os seus olhos são a luminária do seu corpo, são os olhos que trazem clareza. Presta atenção no que eu vou te falar. São os olhos que começam a trazer clareza, são os olhos que começam a iluminar todo o seu corpo. E quando fala iluminar sobre o seu corpo, está falando sobre iluminar a sua alma. Presta atenção. E a alma é que alimenta os seus comportamentos. Eu já falei aí várias vezes que um comportamento é a materialização de uma emoção. Anota isso daí. O comportamento é a materialização de uma emoção. Eu vou te explicar, você que chegou depois do 6:22, não tá habituado? Coloca aí, quem está chegando pela primeira vez, coloca um X. Se você está no segundo dia, coloca 2X. Terceiro dia, 3X. Você que já está aí no movimento, coloca vários Xzinhos aí. Seguinte, se a tua emoção, você está chateado no dia, tende a ter um comportamento negativo. Poxa, alguém me fechou no trânsito. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Fechou no trânsito, fechou meu sentimento, minha emoção, tô brabo, faço o quê? Comportamento. Buzino. Materializando o que? Uma emoção. Eu tô feliz, tô contente, eu vou lá e abraço. Eu tô fazendo o quê? Materializando uma emoção. Eu tô aqui com você, compartilhando a palavra. Nós estamos fazendo o quê? Materializando uma emoção. Toda vez que você escreve, por isso que é importante escrever, você materializa uma emoção. Por que é importante escrever, importante falar, importante notar os seus comportamentos? Que aí você começa a sondar como estão as suas emoções. A pergunta é, você passa o maior tempo do dia
de forma negativa ou de forma positiva? A maior parte do seu dia, você olha para comportamentos positivos ou comportamentos negativos. Logo, você vai entender como estão as suas emoções. Se forem mais vezes negativas, presta atenção, se forem mais vezes as negativas, eu preciso mudar o quê? Mudar aquilo que eu tenho alimentado com meus olhos. É por isso que todos os dias a gente acorda e os primeiros pensamentos são os pensamentos que vêm do alto. Exatamente buscar aquele que é a fonte de todas as coisas. Para fazer o quê? Para ser luz para o meu corpo e determinar as minhas emoções. E se você começar a entender isso, você vai começar a olhar para a sua casa de forma diferente. Você vai começar a olhar para o seu trabalho de forma diferente. Você vai olhar para a sua família de forma diferente. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Elas são tão egocêntricas, se acham que estão no centro de todas as coisas, que olham para si e falam o seguinte: as pessoas dependem de mim. Eu sou o centro das atenções. Tudo tem que girar ao meu redor. Ei, presta atenção, não é sobre isso daí. É sobre você começar a olhar de forma diferente o mundo. Entender que nós estamos no mundo real, não é um mundo imaginário. Existem dois mundos, anota isso daí, o mundo real e o mundo imaginário. O que é o mundo imaginário? Aquilo que você imagina como um mundo perfeito. Poxa, eu vou acordar feliz e contente, vou tomar um grande café numa sacada, um café maravilhoso, com tempo, de qualidade, com as melhores coisas. Eu saio no meu carro, sinto o sol batendo no meu rosto, a brisa suave soprando no meu rosto. Isso é o mundo imaginário. Aí se já não acontece nos primeiros minutos isso, a pessoa se fecha. Puf! Fechou as suas emoções. Por isso que você precisa começar a fazer o quê? Usar os olhos como uma luminária para o seu corpo e entender que existe um mundo real. O que é o mundo real? Que não é aquilo que você acredita ser. Que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, não é que as coisas vão acontecer ruins no seu dia, mas as suas emoções podem oscilar nesse dia. A pergunta é, como que você vai reagir a essas emoções? Quando fala sobre o mundo jaz no maligno, está falando sobre alguns conceitos e sobre algumas emoções que não estavam no princípio de todas as coisas, que foram introjetadas no meu ser, no seu ser, através do pecado. Você não acredita? Então tá. Logo após o pecado, o homem foi retirado do Éden, aí seus filhos, já acontece o quê? Um homicídio. Raiva. Senti raiva do meu irmão. Raiva, rancor, ódio, amargura, isso não é nascido no ser humano. Mas através do pecado isso foi introjetado no DNA humano. E todos os dias você precisa lidar com essas emoções. Quando a gente fala que todo dia jaz no maligno, todos os dias as emoções tendem a levar para esse lado negativo. Eu preciso fazer o quê? Ter bons olhos, para os meus olhos olharem diferente para todo tipo de situação. E quando eu começo a olhar de forma diferente para todo tipo de situação, eu começo a reagir de forma diferente. Pô, se você começar a entender isso, você começa a viver de forma diferente. Se você começar a viver de forma diferente, você vai olhar para sua casa de forma diferente. Você vai olhar para os seus filhos de forma diferente. Você vai olhar para as oportunidades de forma diferente. Entendendo isso, a gente vai voltar. A gente está chegando aí. Parei só para te explicar por que a gente está lendo Provérbios. E como que a gente muda a forma de enxergar o mundo. Vamos lá. Capítulo 27, vamos continuar lendo aqui. A bênção dada aos gritos cedo de manhã como maldição é recebida. A esposa briguenta como um gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la como deter o vento. Falei. Chegou bem na hora do versículo aí. Vem cada um aí aqui pra galera. Ó quem tá aí. Bom dia! Tava ouvindo lá? Ter bons olhos. É tão bom ter bons olhos, ver as coisas com bons olhos, né? Tudo fica mais leve. Tô acompanhando ali. Ai, que lindos. Bom dia pra vocês. Tem um cafezinho. É braba essa. Não tem outra cadeira aí, né? Assim como foi, alguém falou, os maridos também. Exatamente isso. Lembra que Provérbios foi escrito por um homem na perspectiva de um homem. Mas isso se replica no homem e na mulher. É horrível estar numa casa de um homem briguento também.
A esposa briguenta como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la como deter o vento, como apanhar óleo com a sua mão. Assim como o ferro afia a ferro, o homem afia seu companheiro. Por quê? Porque o ferro que vai afiando o ferro, quer dizer, os comportamentos, quando eu corrijo, eu vou fazendo o quê? Eu vou lapidando o meu irmão também. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Se você começar a entender que você não é feio, é apenas o seu coração que está sujo, você muda. Claro que colocar um botoxinho, colocar umas lentes, mudar, fazer umas paradas, cuidar da barba, do cabelo, vai te ajudar. Mas entenda o seguinte, o rosto, a formosura do rosto vem de um coração. Um coração que está limpo todos os dias. Você precisa limpar o seu coração todos os dias. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como são insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. É brabo esse versículo aqui. Ainda que você moa insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho, pois a riqueza não dura para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirão novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Capítulo 27 fala exatamente sobre comportamento dos nobres. Quando você começar a entender que você precisa agir de forma diferente, você vai começar a ter resultados diferentes. Qual que é o grande problema? O problema é as pessoas não reconhecerem quem elas são. Quando você não começar a entender quem você é e aquilo que você foi chamado, vai ser sempre uma distorção na sua identidade. Uma das maiores confusões que as pessoas fazem hoje é não entender verdadeiramente qual é a sua identidade. Saber quem realmente elas são. Quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil você ter bons olhos. Fica muito mais fácil você alimentar o seu corpo através dessa candeia, através dessa luminária, quando eu entendo realmente quem eu sou. E aí todos os drivers de nobreza, que é o que é exatamente que a gente está falando sobre sabedoria e nobreza, todos esses drivers eles são muito mais impressos no seu dia a dia, no seu lifestyle, através de entender verdadeiramente quem você é. Tá, Thiago, você sempre fala sobre identidade, sobre buscar identidade, sobre revelar identidade. Eu vou te explicar de forma cognitiva, mas como eu falei no 459, isso não é cognitivo. Existe alguém que vai te convencer sobre isso. Quando você olha Gênesis 1, 26, lá fala sobre ser imagem e semelhança. Nascido para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Foi para isso que você foi chamado. Como imagem e semelhança para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Quando você olhar para isso e começar a entender isso, você entende verdadeiramente qual é a sua identidade. Quando você começa a entender a sua identidade, você começa a exercer um papel diferente na sociedade, que é um papel de governo. Quando nós falamos sobre implantar um reino, lembra que o reino é implantado por aqueles que governam, não aqueles que são governados. Você que está aqui, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Qual que é o grande problema? As pessoas são influenciadas por qualquer sorte de doutrina. Todos os dias eu falo o seguinte para você: ei, assuma uma posição na sociedade. Quando você começar a assumir essa posição na sociedade, você vai começar a influenciar outras pessoas. Por exemplo, no dia 1º de abril, e não é uma mentira, no dia 1º de abril a gente vai começar o MDS. O que é o MDS? Maratona da Sabedoria. Vai ser um movimento onde nós vamos levantar um batalhão que vai replicar uma mensagem. Você que tem vontade de fazer suas lives, suas mentorias, tudo mais, a gente vai estudar provérbios todos os dias, a fundo. A gente vai mergulhar no livro de provérbios, buscando as raízes das palavras, o contexto, entender não somente a leitura. Tem 3 formas de você fazer a leitura, presta atenção.
Quais são as 3 formas que você faz? De literal, histórica ou reveladora. Você pode ler ela de um contexto literal, você pode ler ela no contexto histórico ou através de uma revelação. Que é isso que a gente vai buscar no mês de abril inteiro. Entender verdadeiramente e buscar a revelação da palavra. Então ele não vai ser um sprint, um tiro de 100 metros, vai ser uma maratona, você vai treinar para essa maratona. Quem vai estar junto, coloca aí. MDS, só escreve MDS. Bora MDS, coloca aí, só para eu saber quem vai estar junto. Então a gente vai aprofundar nisso. Por que isso é importante nesse movimento do MDS que a gente vai começar no dia 1º de abril? Porque nós vamos levantar um batalhão. Quando você foi chamado para influenciar e não ser influenciado, a gente vai começar a movimentar. Ano passado, 2023, 2022, nós fizemos esse movimento. Nós levantamos mais de 1.000 pessoas replicando, e muitos têm grandes movimentos hoje por causa desse movimento do MDS. Nós fizemos lá na plataforma em Alphaville uma formatura. Tivemos que fechar os ingressos porque deu mais 600 pessoas e o auditório só cabia 400 e pouco, e deu quase 600 pessoas. Foi um fervo mesmo. Ele falou, não, fecha os ingressos. Muita gente ficou de fora, mas foi muito lindo ver essa formatura de pessoas sendo enviadas para um novo tempo. E elas enviadas para um novo tempo, elas começaram a influenciar e não ser mais influenciadas. E até hoje eu continuo recebendo mensagens dessas pessoas. Por quê? Porque você foi chamado realmente para esse tempo. E esse tempo vai te levar a alcançar novos resultados. Ó, tem gente que foi maravilhoso, foi um novo tempo mesmo, para muitas pessoas. Quem tá falando, vai fazer pelo YouTube? Não sei, a ideia não era só fazer aqui no Instagram mesmo, mais fácil, né? A gente clica aqui, já começa, já era. Vamos ver, vamos entender lá o que dá para fazer. Então é o seguinte, qual que é o convite para você nesse exato momento? Você fazer a releitura do capítulo 27. Faça a releitura do capítulo 27. Grifa aquilo que mais fizer sentido para você. Aquilo que você vai viver hoje, não aquilo que... Cadê o 27? Não aquilo que você acha, você vai pegar e vai grifar aquilo que você vai viver no dia de hoje, tá aqui, ó. Vai grifando aquilo que mais fizer sentido para você. Grifou? Você viva isso no dia de hoje, ensine alguém com isso que você aprendeu. Por quê? Porque você vai interiorizar muito mais. Fechou? Bora tirar um print? Vamos tirar um print? Tá aqui, ó, 27. Tira um print aí, vai. Tira um print aí. Aí, capítulo 27. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai levantar alguns comandantes para esse movimento aí. Eu tô pensando como fazer. Amanhã é quinta-feira, né? 28, né? Eu vou pensar aqui. Amanhã eu vou falar pra vocês. Só pra gente que tá no rolê aqui, ó. Eu vou pedir pra minha equipe criar um grupo do WhatsApp. Tô pensando aqui. Pra gente encaminhar alguns arquivos lá dentro. Eu tô pensando, tô criando aqui na hora. Eu nem falei com ninguém. A gente cria, levanta alguns generais lá dentro. Você pega o armamento. E aí eu vou auxiliar. As pessoas que estiverem lá dentro, eu vou auxiliar com oratória, enfim. Vamos pensar. Vamos só ficar aqui aprendendo sobre provérbios. Esquece tudo que eu falei. Vamos aprender sobre provérbios. Se rolar, rolou. Sem promessa nenhuma. Tá? Porque eu fui chamado para isso. Para levantar outros generais. É isso que mais queima no meu coração. Ensinar você a levar uma mensagem para outras pessoas. Fechou? Te vejo amanhã, então, 6h22, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Faz o seguinte. Minha amiga Débora tá aí. Seja bem-vinda, querida. Ó. Vai agora, faça a releitura do versículo 20, do capítulo 27. Fez a releitura do 27. Essa live vai ficar salva no feed. Utiliza meu Instagram. Eu tô te dando permissão para você utilizar meu Instagram para conectar com outras pessoas. Eu vejo sempre, a Amanda tá aí, a Débora tá aí, a Nayara tá aí, o Paulo tá aí, o Fabrício tá aí. Todo mundo, todos os dias tá aí. Vai lá e conecta com as pessoas. Poxa, eu vi que você tá lá no Provérbios, eu também tô. Vamos criar um movimento juntos, vamos estudar juntos. Começa a usar isso daí, aproveitar a gente na mesma frequência.
Bom? Tamo juntos até depois do fim. Vá cuidar da sua vida aí. E bora pra cima no dia de hoje. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ó, o Mateusão tá aí também. Quem perguntou, pode fazer cortes? Pode. Pega aqui, baixa lá e vai fazendo os cortes lá, vai movimentando. Não tem problema nenhum. Tá bom? Beijo grande. Tamo juntos. Até depois do fim. Valeu, gente. Um abraço.